Olá, no programa Diversidade de hoje, vamos conversar com o cientista político, professor da Universidade Federal de Rondônia, doutorando da Unicamp, professor João Paulo Saraiva Leão. Professor João Paulo, seja bem-vindo ao programa Diversidade da TV Porto Velho. Professor Gilmar, é uma satisfação, é um enorme prazer estar aqui na Faculdade Integrada Paris Carvalho, onde eu comecei a minha vida acadêmica, lecionando aqui nos cursos na disciplina de Sociologia, de Teoria Política. É uma grande satisfação estar aqui hoje. Professor, o senhor é um cientista político conhecido no Estado, uma referência para todos nós quando se fala de política de Rondônia, mas eu gostaria de perguntar para o senhor com relação à democracia brasileira. A gente está num processo de consolidar essa democracia ou a gente já vive essa democracia, o que tem de diferencial é a sociedade civil presente hoje reivindicando? Professor, eu vejo com muito bons olhos esse desenvolvimento da democracia brasileira a partir de 1985. Consolidado institucionalmente com a Constituição de 88. Vamos aí para quase 30 anos da abertura democrática, do final da ditadura militar e do início da democracia do ponto de vista formal no Brasil, e acredito que as instituições têm evoluído bastante. Só para citar aqui, eu gosto muito da concepção de democracia da Marilena Chaui, que ela coloca 3 pontos importantíssimos, abertura, conflito e rotatividade. Então, o conflito é essa questão do pensamento divergente, do debate de ideias, e isso é presente na sociedade brasileira hoje. Para quem viveu durante 21 anos de ditadura militar, e o senhor passou boa parte conhece isso porque era universitário no final do regime militar, provavelmente, sabe muito bem que hoje a democracia, do ponto de vista da liberdade de expressão, está presente na sociedade brasileira. A pluralidade dos partidos, o pluripartidarismo, é uma cláusula pétrea da Constituição, inclusive. Então, hoje, nesse sentido do conflito, do conflito de ideias, da liberdade de expressão, não tenho dúvida que nós vivemos num regime democrático. Obviamente que isso, por si só, não significa democracia. A própria existência de eleições, na ditadura militar, havia eleições. Não tinha eleição para presidente e para governo do Estado. Agora, a eleição para o legislativo existia. A existência praticamente apenas de eleições não por si só não garante um regime democrático. Agora, a inexistência de eleições garante sim um regime antidemocrático. Então nós temos aí, do ponto de vista do conflito, uma sociedade que se expressa nas ruas, e isso é democracia. O próprio Vanderlei Guilherme dos Santos, numa entrevista recente ao portal IG, falava sobre isso. Aqui a democracia existe e as instituições estão funcionando cada vez melhor. Prova disso é que as pessoas vão às ruas brigar por mais educação, por mais saúde, e as instituições continuam de pé, o Congresso continua funcionando, as coisas continuam andando. É óbvio que são muitas demandas, demandas de 500 anos. E a sociedade brasileira, indiscutivelmente, nesses últimos 10, 12 anos, nós tivemos um aumento da classe média, ou pelo menos no que diz respeito ao consumo, que esse conceito de classe média é muito questionável, mas nós tivemos uma inserção de 30 milhões de indivíduos a uma nova classe média. Tudo bem que com base no consumo, mas nós precisamos continuar fazendo com que essas pessoas tenham mais acesso à educação, à saúde de qualidade, para complementar esse processo de inclusão social. Mas é isso mesmo que eu quero lhe perguntar. A gente tem, recentemente, alguns movimentos que têm chocado essa própria classe média. Aconteceram aqueles movimentos do Vem Pra Rua, de junho do ano passado. Recentemente, um fenômeno de jovens pelo Brasil afora, que batizou-se de rolezinho, todos nós conhecemos como dar um rolê, quer dizer, dar uma volta, sair. E esse rolezinho chamou a atenção exatamente porque foi para os templos de compras, que é o shopping center. A sociedade brasileira está preparada para incluir, não só do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista social, no lazer, essas pessoas que hoje fazem parte da própria classe média, ou a chamada classe C? É isso que eu me preocupo, professor, porque parece que nós temos uma elite que não está preparada para aceitar a inclusão do outro. Eu ouvi na imprensa algum comentário, e eu gostei muito, de uma espécie de o capitalismo brasileiro é anticapitalista. Porque em todo lugar do mundo o capitalismo quer que essas pessoas consumam.
né? Sabe, afinal de contas, são 30 milhões. Transformar em consumidor seria, né? Seria o ideal para os próprios capitalistas. Para os próprios capitalistas. E eu vejo que ainda há um preconceito muito grande com aqueles que vêm de baixo. Né? E, infelizmente, enquanto isso perdurar, nós não vamos conseguir progredir enquanto nação. Isso é óbvio. O fenômeno do rolezinho, ele exacerbou esse sentimento que existe hoje na sociedade brasileira. Que houve a inclusão, mas me parece que há uma indiferença muito grande. Você pode até determinado espaço, exatamente. Mas aqui você não vem. É aquela questão da igualdade, aquela igualdade formal, né? Será que todos são iguais? Não, eu ainda acredito que uns são mais iguais do que outros. Só para registrar, isso é um fenômeno que não é novo no Brasil, porque eu lembro de alguns anos atrás, quando os chamados novos ricos, que foram batizados de emergentes, né? Ou seja, pessoas que tinham dinheiro, mas que não se sentiam incluídas social, culturalmente, na realidade da sociedade brasileira. E aí foi cunhado essa expressão, né, de emergentes, quer dizer, essas pessoas que começaram a fazer atividades que chamavam atenção, coisas grandiosas, exageradas, para poder ter até o olhar dessa mesma sociedade. Então esse fenômeno que você coloca, né, do capitalismo, que não aceita as situações que ele mesmo cria com relação ao consumo através das pessoas, a gente vê que é uma marca do Brasil. Agora, o que me preocupa é exatamente a transformação política desses fenômenos. A gente sabe que alguns fenômenos desses são políticos, porque é a sociedade civil reivindicando, buscando direitos, né? Mas também a gente sabe que outros, como o chamado rolezinho dos jovens, não tem essa característica tão presente de atos políticos, mas que ao longo do processo a gente vê que foi sendo politizado por segmentos até da própria mídia. Pois é um conflito social que agora passa de velado a exacerbado. Ele está presente na sociedade. Eu vejo que hoje nós estamos vivendo um momento, acho que as redes sociais também têm contribuído muito para isso, mas um momento de ebulição na sociedade brasileira. Talvez a Copa do Mundo também e Olimpíadas, isso explicaria um pouco, mas são 12 anos de um governo de um mesmo partido no poder. Não é um governo de um único partido, é um governo de uma ampla coalizão liderada por um partido de centro-esquerda, com inclusive partidos de direita, né? Mas um governo que a altos custos, admito, promoveu grandes mudanças sociais no país, que começaram em 94 com o Plano Real, que agora completou 20 anos, com o governo do PSDB, mas esses avanços sociais aumentaram, indiscutivelmente. O Brasil é outro país hoje, né? Agora resta saber se esse governo, se essa coalizão, se esse grupo, se essa nova elite do poder que desde 2002, 2003 governa o Brasil, será que esse modelo se esgotou? Será que nós estamos agora... Porque agora surge uma nova oposição, inclusive, dentro do próprio governo. Nós vamos falar daqui a pouco disso. Mas voltando à questão ainda da democracia, eu vejo que, do ponto de vista eleitoral, o Brasil é um modelo para o mundo. Né? Nós temos aí, tudo bem, um sistema partidário que pode confundir um pouco o eleitor, um sistema político, voto proporcional, multipartidarismo, lista aberta, né? São vários candidatos concorrendo por partido, né? O quociente eleitoral, que é difícil do eleitor compreender, mas ao mesmo tempo nós temos um número de partidos efetivos que é bem menor do que esses 30 partidos. Nós temos cerca de 8 partidos efetivos, que são aqueles partidos que realmente têm poder de barrar uma votação no Congresso Nacional, por exemplo. São aqueles partidos que têm reais chances de obter cargo, né, de fazer oposição substancial ao governo, né? Então nós temos um número efetivo de partidos que gira em torno de 8, 9 partidos, dentro do parlamento. Nós temos 2 grupos políticos claramente definidos do ponto de vista ideológico, um grupo de centro-esquerda, um grupo de centro-direita, que se revezam no poder desde 1994, há 20 anos, e ao que tudo indica, se as coisas continuarem como estão, o sistema político não se deparar com mudanças bruscas, nós continuaremos observando essa dualidade, ainda essa polarização. Mas entre essa situação... Eu vejo que isso é bom, isso mostra que a nossa democracia vem se consolidando, seja do ponto de vista da inclusão social, do acesso aos bens fundamentais. Há 30 milhões de indivíduos que chegaram a essa nova classe C, tudo bem, conceito de classe média a gente pode ficar debatendo aqui, o senhor é até a melhor pessoa para comentar isso do que eu, mas nós podemos, é bastante questionável esse conceito de classe média, mas é uma nova classe C que surgiu dentro desses 12 anos de governo PT.
né? E nós temos aí, do ponto de vista eleitoral, como eu coloquei para o senhor, 2 grupos políticos que vêm do maior estado da federação, que é São Paulo, tá? Grupos políticos bem definidos, liderados por PT na centro-esquerda, pelo PSDB na centro-direita, né? Que estão aí governando o país há 20 anos. Nós temos uma identificação partidária, acredite, que gira em torno de 45% do número de eleitores. Isso é a pesquisa do Datafolha. 45% dos eleitores no Brasil se identificam com algum partido político, né? Então, eu ainda confio na democracia brasileira. Eu acho que nós estamos caminhando, né, para a consolidação democrática no Brasil. Mas esses 2 fatores, esse leque de partidos que nós temos, mesmo você colocando aí 8 a 10 que seriam partidos que realmente têm peso no Congresso Nacional, aliado a esse arco de aliança amplo, chamada base aliada do governo. Essas 2 situações não seriam assim entraves para o próprio avançar da tão chamada ou da tão esperada reforma política no Brasil? Eu sou contrário a uma reforma ampla, professor Gilmar, porque eu acredito que tem uma frase de um cientista político que nós conhecemos, inclusive está naquele trabalho conosco, Fabiano Santos, que eu acho é bem simples, mas ela explica bem essa ideia da reforma política. Qualquer mudança brusca seria um mergulho no desconhecido, né? Mudanças como voto distrital, o financiamento público de campanhas, lista fechada, voto facultativo, poderia ocasionar um verdadeiro retrocesso institucional nesses 20 anos de caminhada que, a duras penas, nós temos conseguido avançar. Então, acho que o voto proporcional ele representa bem essa pluralidade que existe na sociedade brasileira, seja do ponto de vista, essa heterogeneidade, seja do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, regional, né? Acredito que o financiamento de campanhas, esse sim, é um grande problema. Eu não tenho também a solução para isso, né? Tenho como um grande professor que vem me acompanhando, nós estamos trabalhando junto no doutorado, o professor Bruno Speck, um dos maiores especialistas do Brasil em financiamento de campanhas. Ele sempre aponta para o lado da transparência. O melhor sistema é aquele que é transparente, né? Seja com doação de empresário ou sem doação de empresário ou público, tem que ser transparente. O sistema de financiamento de campanha tem que ser transparente. Nós estamos caminhando nesse sentido. Eu, particularmente, sou contrário ao financiamento de empresas, né? Não sou contra o financiamento público, sou a favor do financiamento privado, mas o financiamento privado dos cidadãos, né? Com um teto mínimo, sei lá, estava uma proposta agora da OAB de R$700, acho que precisa ser discutido. O financiamento de campanha é um ponto importante a ser discutido, né? Mas ainda aposto na transparência. É preciso ter mais transparência, né? Tem uma expressão do que os estudiosos utilizam para o financiamento de campanha, que é o efeito hidráulico, né? Ou seja, dinheiro é como água, ele escorre do mesmo jeito. Se você tampar aqui, ele vai escorrer para o outro lado. Então a transparência ainda é o melhor remédio para o financiamento de campanhas, né? Ainda que eu seja contra a doação de pessoa física, a doação de empresas. Professor João Paulo, recentemente a gente viu que a bancada na Câmara Federal do PMDB, né, se manifestou aí de forma contra a presidente, ou pelo menos mostrou a insatisfação em função da reforma ministerial. Essa aliança ampla, essa correlação de força que se estabelece entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, a partir da chamada base aliada, não cria uma dificuldade para o Executivo administrar? Eu gostaria que o senhor respondesse isso no próximo bloco. O programa Diversidade faz uma parada e volta em instante. De volta com o programa Diversidade e hoje conversando com o cientista político João Paulo Viana. Professor João Paulo, essa satisfação gerada na Câmara Federal com relação à reforma ministerial, o PMDB se achar preterido e até ameaçar sair do governo, ou pelo menos os deputados, né, entregar os cargos. E esse bloco de aliança que se estabelece com base na chamada, né, base aliada, isso dificulta o Executivo a gerenciar as ações no Brasil?
Olha, professor Gilmar, o presidencialismo de coalizão, o próprio Sérgio Abrantes, quando escreveu aquele artigo clássico, em 1988, que na verdade criou um grande slogan, né, da ciência política brasileira e que a própria imprensa, né, se apropriou, essa combinação de presidencialismo, multipartidarismo, representação proporcional, federalismo, lista aberta, que nós chamamos de presidencialismo de coalizão. O que é isso? O presidente é eleito por um partido que pode fazer maioria no parlamento, mas muito raramente, ou praticamente impossível, ele vai obter a maioria absoluta, 50% mais um. Então ele precisa fazer uma ampla aliança para poder governar. E isso vem acontecendo desde 2004, 2003, né, com o PT e o PMDB. E a partir da eleição de Dilma, o PMDB veio para a cabeça da chapa com o Michel Temer como vice. Até então, o PMDB era apenas um grande aliado, mas depois ele passou a ser, né, o sócio da chapa. Então, observe, né, como nós conversávamos agora no intervalo, não há mais a figura do Lula, né, de um grande negociador, um homem que veio do sindicato, que sempre negociou, que sempre foi um homem, um aliancista. Né? Nós temos agora uma presidente que veio, que é uma ex-tecnocrata, ou melhor, é uma tecnocrata, que veio para a política. Então, negociar com ela, sem dúvida alguma, é muito mais difícil que negociar com Lula. E essa insatisfação por parte do PMDB, como grande partido da base aliada, como grande fiel da balança, né, e demais parlamentares de outros partidos, se deve a isso. Por quê? Porque eles querem mais cargos, eles querem mais emendas, eles querem mais poder. Né? Esse ano é um ano eleitoral, eles precisam disso. Remete nacional, né, para os locais, né? Sim, de origem deles. Não tenha dúvida disso. Principalmente um PMDB, que apesar de ser um partido nacional, não lança candidato a presidente desde o Orestes Quércia, né, em 1994. Né? Então é um partido, apesar de ser um partido nacional, do ponto de vista da sua votação, regionalizado. De grandes caciques estaduais. O crescimento dele né, nos estados. É o partido que tem o maior número de prefeituras no país. Né? Então é um partido que tem a maior bancada do Senado. Né? Então obviamente que esses deputados, eles estão insatisfeitos, porque estão diante de uma presidente que, diferentemente do seu antecessor, menos do diálogo, menos da negociação em termos de cargos, em termos de recursos, né, e mais, né, de ação. Né? Então, eu vejo que o PT precisa se preocupar com isso, porque se Dilma quer ser reeleita, ela precisa ceder de alguma maneira. Né? Então, é preciso que essa base esteja unida para enfrentar uma oposição que, apesar de não estar unida, tem duas candidaturas que podem forçar um segundo turno. É isso que eu gostaria de perguntar. Já está posto o cenário nacional com relação às eleições de 2014? Eu vejo que as candidaturas, elas vêm, o PSDB, que é um grande partido da oposição, né, que governou o país antes do PT, vem agora com Aécio Neves, ex-governador de Minas Gerais, provavelmente a aliança, a sua aliança histórica com o ex-PFL, com o DEM, né, ao que tudo indica, e do outro lado nós temos o PSB, né, que é uma oposição que surge dentro do governo. Né? Isso é algo interessante. Até bem pouco tempo era base aliada do governo federal. Exatamente. Né? Então nós temos uma nova oposição. Qual será o discurso do Eduardo Campos e da Marina agora? Porque nós já sabemos muito claramente qual é o discurso do PSDB, porque há 10, 12 anos isso vem sendo dito. Né? Agora, qual o discurso do Eduardo Campos? Como ele vai construir um discurso de oposição... Sendo que durante 10, 12 anos... Estava na situação... Tanto ele como Marina participaram dos governos Lula e ele do governo Dilma. Né? Então é um momento bastante interessante. Vejo com bons olhos essas candidaturas, o PSB é um grande partido, o PSDB também, mas eu vejo que principalmente o PSDB é um partido que, pela sua história, ele precisa se reaproximar mais da sociedade brasileira. Né? É um partido de quadros, um partido histórico, um partido que iniciou esse processo de mudanças no Brasil, na sociedade brasileira, isso é inegável. A contribuição do governo Fernando Henrique foi imensa, né? O Plano Real, a Lei de Responsabilidade Fiscal, muitos sucessos em alguns setores que foram privatizados. Tá? Agora, também teve muitos erros, como todo governo, né? Mas o processo de mudança começou ali. Né? Tanto é que eles governam até hoje o maior estado da federação.
né, governam o estado de São Paulo há 20 anos. E o estado de Minas também, né? E o estado de Minas também, que é um estado, né, e é inclusive o segundo maior colégio eleitoral do Brasil. Né? Uma coisa que eu observo, professor João Paulo, é que o PT conseguiu construir duas coisas importantes, tanto nas políticas públicas como na política de governo. Qualquer tema que a gente leve em consideração para discutir, a gente vai encontrar uma política pública que já existe para ser implementada, ou está sendo implementada, talvez não com muita visibilidade. Isso aí eu acredito que dificulta a própria oposição na construção do seu discurso. O que é que as oposições vão levar para o eleitor em relação às temáticas pertinentes à educação, à saúde, à segurança, à qualidade de vida. É uma prova de que o governo tem feito a sua parte também. Né? Nós temos aí uma série de programas sociais, como o senhor bem citou agora, que vão desde a área de educação, a área de moradia, a área da saúde, seja os Mais Médicos, Minha Casa Minha Vida, os programas Bolsa Família, o Bolsa Família, o Pronatec, os programas de... Voltar para a educação superior, ProUni, o FIES, tudo isso foi fundamental para que o Brasil, nesses últimos 10, 12 anos, pudesse dar uma guinada. Né, pudesse inserir grande parte, é o que o Vanderlei Guilherme dos Santos chamou recentemente de a outra era Vargas. Né? Porque se Vargas conseguiu incluir aqueles bolsões de miseráveis, né, o Lula conseguiu trazer a pobreza que estava à margem, né, da classe C, da classe média, conseguiu inserir, fazer nascer uma nova classe média no Brasil. De fato, nós temos muitos desafios que passam principalmente pela questão da inovação tecnológica, da industrialização do país, do processo de tecnologia, de inovação, né? Mas nós estamos fazendo o dever de casa. Esse seria outros campos que o próprio governo teria que avançar. Né? Não tenho dúvida. Né? Infraestrutura, principalmente. Né? Mas o governo tem problemas como todo governo. Agora, a lição básica, ela está sendo feita. O senhor acabou de citar vários programas sociais que realmente contribuíram muito para que o Brasil, nesses últimos 10, 12 anos, pudesse conseguir inserir um número absurdo de 30 milhões de indivíduos, né, para uma vida melhor, para terem acesso à educação, à saúde, acesso... Isso foi feito com base no consumo. Né? O próprio André Singer, na sua publicação recente, Os Sentidos do Lulismo, livro premiado nacionalmente na área de ciências sociais, ele traz questões bastante interessantes, que foi no conceito de Maquiavel, uma espécie de fortuna. A fortuna foi, a sorte do Lula foi a maré internacional naquele momento dos commodities, né? Sim. Então, 2003, 2004, né? Agora a virtude do lulismo foi justamente perceber essas políticas para aqueles mais pobres, como o Bolsa Família, como o aumento real do salário mínimo, o crédito consignado. Tudo isso ajudou, fez com que os mais pobres pudessem ter acesso ao consumo. E foi esse consumo incentivado às classes mais pobres que fez a economia brasileira crescer nesses anos. E deixar muito claro que se ajudou os mais pobres, me ajudou os mais ricos. Né? Não tenho dúvida. Porque no momento, por exemplo, que a gente pega aí o Minha Casa Minha Vida, né? Quem está por trás da construção? A construção civil está adorando isso. Claro, ela está seja aqui no estado ganhos, ou seja nacionalmente. Né? Os grandes empreiteiros nacionais, os médios empreiteiros estão adorando. Quando o crédito consignário, quem gostou disso? Tanto quem pode fazer, como os banqueiros, né? Sim, que foram beneficiados também. De forma também... Então, essa política do lulismo, que foi... tentar agradar a Deus e ao diabo, né? É o que ele chama de um pacto, reforma gradual e pacto conservador. Tentar agradar a Deus e o diabo. Né? Os sentidos do lulismo, reforma gradual e pacto conservador. Por quê? Porque foi um pacto com as elites. Quem mais ganhou no Brasil, além dos pobres, foram os grandes empresários, os banqueiros. Exato. Né? Então, agora, por outro lado, acho interessante levantar essa questão aqui, porque nós mudamos o perfil do eleitorado brasileiro, né? Em termos da eleição presidencial. Eu me refiro à eleição presidencial. Sim. Né? Nós temos aí uma classe média que historicamente apoiou o Partido dos Trabalhadores em 89, em 94, 98 e 2002.
até 2002. E os pobres, os grandes bolsões de miséria no país, que sempre iam foram inicialmente com Collor, posteriormente com Fernando Henrique, né? A partir de 2006, o Singecita, a partir da eleição de 2006, eu acho essa tese que ele apresenta, do realinhamento eleitoral, eu sou um entusiasta dessa tese. E acho que precisam ser feitas mais pesquisas na área da ciência política no Brasil para comprovar ou questionar esse argumento. Mas ele aponta que a reforma da Previdência em 2003 e o escândalo do Mensalão em 2005 foram fundamentais para afastar a classe média tradicional do PT, fazer com que ela migrasse para o PSDB, grande parte, e os bolsões de miséria com esses programas sociais do Bolsa Família, do ProUni, né, do crédito consignado, do Minha Casa Minha Vida, né, do aumento real do salário mínimo, fez com que esses bolsões de pobreza que estavam à margem migrassem para, né, o PT nas eleições presidenciais. Ele confirma isso nas eleições presidenciais. Bom, isso não sei se é bom para a democracia, porque o PT acabou virando... A gente vai ver isso no próximo bloco. O PT, só para encerrar, o PT acabou virando o partido dos pobres e o PSDB o partido dos ricos. Isso é a imagem que passa, né? O programa Diversidade pela TV Porto Velho e Canal Finca faz mais uma parada. Na sequência a gente volta conversando com o cientista político João Paulo Viana. De volta com o programa Diversidade, hoje conversando com o cientista político João Paulo Viana. Professor João Paulo, a gente tem aí 3 principais candidaturas já, né, claramente em campanha, embora ainda não legalmente possa isso acontecer, da presidente Dilma, reeleição, do Aécio Neves, do senador Aécio Neves, e do governador Eduardo Campos de Pernambuco. A presidente Dilma, logicamente, leva vantagem por estar no poder e ter a seu favor a máquina, né, não para utilizar, mas pelo menos para, como discurso, falar do seu governo, das suas realizações. O governador de Pernambuco, Eduardo Campos, ex-aliado da Dilma, vai primeiro ter que mostrar por que está saindo candidato quando fazia parte da base aliada. E a histórica oposição do PSDB. Como essas 3 forças vão implementar um discurso para a sociedade, principalmente para a sociedade que é alvo desses programas sociais do governo, mostrando que o Brasil precisa avançar para algum outro lugar que não seja o que o PT já faz? Professor, evidentemente é muito difícil a vida da oposição nessa campanha, né? Eu também acredito que não tem nada garantido. A pesquisa que saiu semana passada aponta 44%, 47% de intenções de voto para a presidente Dilma Rousseff. Esses votos, inclusive, estão a grande maioria aí nas classes mais baixas, né? Ou seja, a classe C principalmente, né? Os mais ricos estão com o PSDB ou mais propensos a votar no Eduardo Campos, enquanto os mais pobres, pelo que a pesquisa indica, né, o perfil do eleitorado da presidente Dilma Rousseff se encontra majoritariamente entre as parcelas mais pobres da população. É muito difícil bater num governo que implementou uma série de programas sociais nesses anos, como nós falamos aqui no início do programa, e programas que têm dado certo, né? Outro dia, lendo a entrevista do professor Vanderlei Guilherme dos Santos, ele falava na crítica tanto do Eduardo Campos quanto do Aécio Neves, a questão dos mais médicos. No início, né, o PSDB, o DEM criticou, tanto um quanto o outro, criticaram de forma veemente a vinda dos médicos cubanos, né? Até um mal-estar que ocasiona, porque chegam a usar expressões como escravidão em pleno século XX, quando não existe nada disso, né? E agora eles já sabem muito bem que o programa Mais Médicos tem sido fundamental para a realidade brasileira. Começam a questionar agora a forma como os Mais Médicos têm sido administrados. Então, você tem políticas na educação, você tem 14 universidades federais criadas nos últimos 10 anos, quantos... institutos federais também. Dezenas de campos, né, ampliados.
dezenas de institutos federais, escolas técnicas, né? Então, mais médicos na área da saúde, você tem programas, né, em outras áreas, em moradia, como o programa Minha Casa Minha Vida, o próprio Bolsa Família, que conseguiu dar um mínimo de dignidade. Então, só acho que o discurso das oposições vai ser difícil. É difícil bater nisso. É difícil bater nisso. E, por outro lado, nós temos uma parcela da classe média que está insatisfeita com o governo. Isso é importante dizer também. Porque acha que os preços dos serviços aumentaram, porque acha que a inflação vem aumentando e porque acha que vem perdendo poder de compra, vem perdendo com esses, esses investimentos que têm sido feitos principalmente para as populações mais pobres, né? Então você tem essa classe média tradicional, ela migra para o PSDB ou para o PSB, dependendo do discurso que nós vamos ver durante a campanha, o programa eleitoral, com toda certeza, né? É aquilo que o Sim já dizia, né? O PT virou o Partido dos Pobres, um partido que era tradicionalmente de classe média, enquanto o PSDB, aquela tradicional classe média, migrou, né, para o PSDB. E agora nós temos a figura do Eduardo Campos, como nós falamos, é uma nova oposição, é uma oposição que surge dentro Mas do que governo. Ninguém sabe como isso vai ser recebido pela população, pelo eleitorado, principalmente porque o Eduardo Campos fez parte desse projeto que até hoje bem está pouco no poder, tempo, né? Então, o que ele vai questionar disso? Quais são as críticas? Bom, essa eleição promete muito, né? Eu acredito que as chances de segundo turno existem, está tudo muito cedo, mas principalmente por nós termos dois candidatos jovens, experientes, um ex-governador de Minas, atual senador, um governador de Pernambuco, né, de uma família que tem tradição na política brasileira, neto de Miguel Arraes, o outro neto de Tancredo Neves. Então eu acredito que... Isso poderá também congregar um certo barrismo, né? A gente tem aí o Nordeste migrando, né? Minas indo para o Aécio, né? Não, com certeza. Mas eu vejo que isso pode também se unir no segundo turno. Sim. Né? Então isso é fundamental. Não tem nada garantido ainda. Dilma tem que correr muito esse país ainda atrás de voto. Tem que fazer política, né? E tem que fazer política. Não adianta agora, nesse momento crucial de formação de alianças, né, que vão levar aí a chapa a coalizão que vai levar ou enfrentar, né, a campanha eleitoral, né, porque ela em busca de uma reeleição. Não adianta, nesse momento, fazer conflitos com a base aliada, que é o que justamente começa a aparecer. Isso é preocupante, sim, para a candidatura dela. Num momento crucial, nós estamos praticamente no final do mês de fevereiro, nós estamos há pouco mais de 6, 7 meses da eleição. Nesse momento, uma debandada de parlamentares, do apoio que ela tem no Congresso Nacional, seja do PMDB ou de outros partidos, como o próprio PDT, né, e outros partidos da base aliada, para a oposição, é muito ruim e coloca em risco Existia, professor João Paulo, também uma forma de pensar o brasileiro, de dizer assim, brasileiro gosta de carnaval, né? Brasileiro gosta de futebol. E aí, quando a gente viu, né, a candidatura do Brasil à Copa do Mundo, que o ex-presidente Lula participou e outras autoridades, a gente viu que houve uma empolgação. Com as obras da Copa, a própria sociedade que era dita como que gostava de futebol, vem questionando os altos investimentos, né, realizados com relação aos estádios, principalmente, né? O padrão FIFA que foi implementado no Brasil. A Dilma, quando foi lançada pré-candidata à presidência do Brasil, ela foi lançada pelo presidente Lula como a mãe do PAC. O que a gente assiste, né, tanto aqui na cidade de Porto Velho como em outras cidades do Brasil, é que muitas obras do PAC estão empacadas, né? Ou seja, elas não saíram como era pensado pelo Executivo. De certa forma, isso poderá também pesar, porque existe uma insatisfação, né, principalmente dessa classe média, que gosta das melhorias, né, com relação a todas essas obras que estão emperradas pelo Brasil afora e que vieram do PAC 1, do PAC 2, né, e que a oposição certamente também vai ter como, né, mote aí dos seus discursos. O senhor pensa nesse sentido? Será que a sociedade já faz diferença entre o
política de governo e políticas públicas. Por exemplo, na eleição passada a gente ouvia bastante as pessoas dizer, não vou votar no candidato X, porque senão o Bolsa Família vai acabar. Será que a gente já consegue fazer essa diferença, enquanto sociedade, entre política de governo e as políticas públicas, essas políticas públicas como continuidade, independente do governo que esteja lá? É interessante, professor, porque é aquela coisa que nós citamos agora, né? E a oposição criticava os mais médicos, não queria os mais médicos e agora passa a aceitar os mais médicos. Aí já busca outra crítica para o próprio programa. Porque sabe que não adianta negar o programa. Está resolvendo isso é perder votos, vários... inclusive. Exato. Né? É um programa que vem dando certo, com todos os problemas de todos os programas sociais em todos os lugares do mundo. Né? Agora, é a mesma coisa que ocorre na eleição passada. Isso que o senhor coloca, desse sectarismo político, isso é muito peculiar da cultura política brasileira. Né? Vamos citar, por exemplo, os CIEPs no Rio de Janeiro, na época do Brizola e Darcy Ribeiro. Né? O primeiro governo Brizola acaba, chega o Moreira Franco, e o que ocorre com os CIEPs? Né? Depois volta o governo Brizola, volta o projeto dos CIEPs, chega o Marcelo Alencar, o que ocorre com os CIEPs? Então identificava a figura do Brizola, o Brizolões, né, que chamavam. Sim. Né? E a mesma coisa aconteceu na campanha passada, quando o PSDB foi várias vezes o candidato o José Serra, em seu programa, frisar, salientar que não iria acabar o Bolsa Família. Né? Mas como não vai acabar o Bolsa Família? Mas se o investimento com o Bolsa Família seria desnecessário, porque é importante investir em outras áreas. Mas ele sabe que esse não pode ser o discurso. Quantos milhões de indivíduos melhoraram suas vidas com um programa social como o Bolsa Família, que tirou milhões de pessoas de um estado de miséria e que tem uma contrapartida. É interessante, outro dia eu tive numa palestra de um cientista político da FGV do Rio, que apresentou para nós uma palestra, um survey, sobre o Bolsa Família na opinião pública brasileira. Né? Então é interessante que quando chegava na ideia da contrapartida, é muito mais fácil o cidadão da classe média ele aceitar o programa quando se tem uma contrapartida, né, do que um programa que não tem... que ele não vê... Que ele não vê essa contrapartida, ou seja, não, eu aceito se a criança estiver na escola. Se a criança estiver na escola, eu não aceito, porque é coisa de vagabundo, porque... Enfim, né? Então nós estamos num contexto onde a vida da oposição é difícil porque ela não pode bater nesses programas. Ela não pode negar o Minha Casa Minha Vida, ela não pode negar o Bolsa Família, ela não pode negar o ProUni. Né? Então, porque se ela fizer isso, ela já está sendo... Isso é uma questão de estratégia ela eleitoral. Já está decretando a própria derrota. Exatamente. Né? Então é uma questão de estratégia eleitoral. Eu acho que essa campanha vai ser uma campanha nos moldes da eleição de 89, qual seria, né? assim, na sua opinião... Bastante agitada, do ponto de vista ideológico, do ponto de vista político mesmo. Mas eu queria rechear os discursos. Na sua opinião, quais seriam os pontos, assim... que iria dar esse volume para os discursos? Eu acredito que a oposição vai bater muito na questão da economia, vai bater muito na questão da desindustrialização do país, vai bater muito na questão da infraestrutura, isso é fato, né? E vai tentar evitar essa questão dos programas sociais e dizer que dará continuidade aos programas sociais, porque é um tiro no pé negar isso. Né? Então, nós vamos ouvir muito a questão da inflação, nós vamos ouvir muito a questão do crescimento econômico que está emperrado, nós vamos ouvir muito a questão da desindustrialização do país, da falta de inovação tecnológica, da falta de infraestrutura. Acho que a oposição vai por aí, a impressão que eu tenho. Né? Professor João Paulo, a gente gostaria de agradecer a sua disposição de conversar sobre essa temática nacional, já lhe convidando para, no pós-eleição, vir aqui novamente na TV Porto Velho, canal da Finca, tá discutindo mais assim os próximos passos, né, quando a gente tiver clareza de quem será o novo presidente ou a continuação da presidente Dilma Rousseff no poder. A gente agradece. Né? Eu que agradeço, professor. Um prazer é todo meu estar aqui, como eu disse, nesta faculdade onde eu iniciei a minha vida acadêmica. Né? É uma satisfação ver a evolução da Finca, hoje como uma das maiores faculdades particulares aqui do estado. Está de parabéns pela TV. Muito obrigado pelo convite. O programa Diversidade vai ficando por aqui. Até a próxima semana.